Uma coisa que eu falo, minha gente, é o seguinte: eu não sei absolutamente nada, mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que essa é uma das versões que vai ser mais legal para o nosso mercado. Enfim, eu enxergo um potencial gigantesco dessa picape e obviamente eu vou compartilhando com vocês. Muito bem, meus amigos, essa primeira parte da viagem do uso da F-150 eu vou fazer do banco de carona, que é uma coisa que eu não faço normalmente nos vídeos, mas eu acho que para esse tipo de vídeo funciona, até para colocar uma ótica de passageiro. Então, só para vocês entenderem. Tem algumas coisas interessantes que eu comecei a usar, eu estava provando um vídeo, aí eu falei, cara, eu acho que cabe o celular aqui dentro, coube certinho nesse porta-luvas que abre aqui em cima. Eu acho uma solução que hoje... eu diria que as 3 picapes têm essa solução aqui em cima desse segundo, vamos dizer, porta-luvas, porta-objeto, ou como queiram chamar. Interessante que aqui não tem nenhum tipo de revestimento, já aqui tem uma parte toda emborrachada. E aí ele tem as tomadas ali para conexão USB-A e USB-C, o carregamento por indução. Mas a hora que eu sentei, eu bati o olho, eu falei, caramba, não tem pro meu lado, porque aqui tem uma tomada que é legal, mas não é o caso que eu queira usar, e aqui o 12 volts. Na hora eu pensei, eu falei, vou colocar um daqueles adaptadores com USB-C aqui. Mas eu lembrei que no porta-objetos aqui do meio tem. Então ele tem até esse rebaixo aqui para passar o fio, para não morder o fio. Essa bandejinha elevada que é bem legal para colocar chave, carteira, esse tipo de coisa. Estão vendo? Os porta-copos aqui do lado, e aqui ele tem mais 2, tá? O carro assim andando na cidade, nesse primeiro trecho ele tem uma suspensão bem macia, então ele movimenta bastante de um lado para o outro. Então se pegar a rua esburacada, não é aquele carro que vem copiando e mantendo a carroceria, vamos dizer, nivelada. Ele vem oscilando bastante, mas isso obviamente que principalmente para a hora que pega estrada, esse tipo de coisa, o carro vai muito mais com aquela flutuando, vai navegando, como a gente fala, assim, que fica super confortável. Quando ele entra o sensor de estacionamento aqui no trânsito, ele ativa a câmera frontal. Interessante, até para ver como a frente do carro é alta, às vezes você não vê o que tem embaixo, estão vendo? A única coisa é ter que lidar com o som, capaz que dê para tirar o som em alguma das configurações. A tela tem um tamanho muito bom, ela fica embutida, que eu acho bonito, ela não fica flutuante, né? E as saídas de ventilação aqui do lado, eu acho o interior desse carro muito bem resolvido, assim, e gosto muito, já comentei até num outro vídeo, o fato de ter esse rebaixo aqui que deixa um campo de visão muito bom, a visualização do retrovisor também muito boa. O trânsito tá agarrado, como falam meus amigos de Minas, né? Bora lá. Uma coisa que eu acho muito bacana nessa geração de Sync é o sistema, como a Ford chama, né? Eu não sei se esse é o 3, 4, eu não lembro em que geração que tá, mas ele tem uma coisa que é muito legal e muito prática, que ele tem o Apple CarPlay funcionando aqui, num formato legal, um tamanho bacana, e do lado ele tem uma outra tela que fica dividida, que é customizada. Então, vários momentos, eu não sei vocês, quando, por exemplo, o Waze está funcionando, às vezes você quer saber que música que tá, você quer passar a música, coisa do tipo, e aqui ele tem uma tela secundária, que dá para trocar. Câmera da caçamba, vamos ver. Olha, ele fica aparecendo a câmera aqui, legal também, para ir monitorando o que tem lá atrás. Será que ele fica direto ou ele para por ter imagem em movimento? Vamos ver. Eu acho que ele fica, hein? Aí aqui a gente consegue ver se o Fernandinho prendeu bem as fitas mesmo. Né, Fernandinho? Eu tô olhando que tá dando a gente aqui, né? Tem uma RAM? Uhum. Ai, ai, ai. Ó, vamos ver o que mais que tem de tela. A iluminação por zona, aqui dá pra acender as luzes externas do carro. Parte de off-road, com os ângulos e tal. Isso daqui a gente acaba não usando na prática, né? Aqui tem um modo de condução do Fernandinho, muito bom por sinal até agora. Fernandinho, o que aconteceu que você tá dirigindo bem? Hã? Fazendo média. Ah, tá fazendo média. Comigo ou com o carro? Falando em média, 8.7 até agora de média. Aí aqui tem a indicação do computador de bordo. Acho bem legal mesmo a forma como isso aparece. Olha uma Classic passando ali. Ixi, o bodão passou você, hein? Tá vendo? Ixi, Maria, viu? Mas é isso, muito legal. Curto pra caramba esse sistema, funciona muito bem.
Ó, turma, esse carro não tem capota marítima. Resumindo, tem um baita espaço aqui dentro, a gente consegue levar os equipamentos, mala de viagem, esse tipo de coisa. Mas é o que eu falo, picape aqui no Brasil tem que ter capota marítima, né? E eu sou de uma linha que, se dá para trazer original, tenha o original do carro, já vem de fora com esse recurso, porque é algo muito útil, entendeu? A gente para em lugar, não tem capota marítima, você fica inseguro, esse tipo de coisa. E uma coisa eu falo, existe hoje em dia um tipo de capota marítima que eles chamam de trifold, que é uma que você dobra em 3 partes. Ela vem, são 3 partes segmentadas que elas vão dobrando. Eu tinha essa no Gladiator. A que eu acho mais legal é a que vem na Silverado aqui no Brasil, que ela é aquela de enrolar. Por quê? Você pega o meu caso, por exemplo, que eu tenho moto de trilha, vocês vão ver em breve eu usando aqui moto de trilha nesse carro para ver se cabe na caçamba e tal. Você consegue dobrar ela até o final e utilizar 100% do espaço da caçamba. As coberturas elétricas, aquelas são super legais, que elas correm num trilho, são muito legais, mas todo o sistema elétrico e onde ele fica armazenada a capota quando ela enrola, ela ocupa muito espaço dentro da caçamba. Então, por exemplo, no meu tipo de uso não funciona, entendeu? Então são coisas que a gente vai aprendendo muito com o uso da picape, e obviamente eu vou compartilhando com vocês. O carro tem feito até agora uma média de 8 km por litro, tá indo super bem. O Fernandinho tá andando a 70 por hora, não sei porquê na estrada, mas enfim. Gravar uma matéria hoje com um baita carro que vai correr o Rally dos Sertões, e o carro tá usando aqui de suporte. Olha que interessante, estamos com a F-150 aqui e a gente acaba usando a caçamba, ela aberta, para funcionar como suporte. Cooler da Outride, para quem não conhece, cooler que a gente usa na nossa equipe, no nosso carro de apoio do Rally também. Olha que bonito que ela fica parado no meio do pasto aqui da braquiária, ó. Olha lá. Isso aí, estamos aqui na cidade de São Carlos. Olha o outro que eu gravei matéria, foi esse daqui, ó. Ele é uma fábrica que chama Century, sul-africana, que faz esse carro. Isso daqui é a Fórmula 1 do Rally Cross Country, do Rally que sai do ponto A e vai para o ponto B. Um dos carros vai competir aí nos Sertões, 4x4, mecânica Audi, Porsche, motor 2.9 biturbo aqui embaixo. Animal. Para quem quiser ver vídeo, teremos no canal muito em breve para vocês acompanhar. Aliás, eu acho que no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, ele já vai estar lá, vocês já vão poder acompanhar. Bom, a gente está terminando o dia aqui, e aí uma coisa que a gente estava pensando, que a gente usou esse carro como carro de apoio para as nossas gravações, é como o carro com espaço faz total diferença no dia a dia. Eu gosto muito das picapes desse porte, justamente porque elas entregam espaço de sobra. Então, da mesma maneira que a gente usou toda a parte aqui atrás, ó, para colocar coisa, enfim, estamos usando até aqui para prender. Obviamente faz falta, né, o divisor de caçamba que esse carro tá sem, estão vendo que tem até os suportes aqui. Faz falta também a história da capota marítima, mas o fato de ter espaço é um negócio muito bom. Olha aqui dentro, estão vendo? Nesse lado esquerdo ele vira um porta-malas aqui pra gente poder levar as coisas, enfim, dado essa situação que eu comentei. Carro 4x4 ajuda, né? Todas essas picapes americanas que vêm para o Brasil, elas são 4x4. Então a gente teve hoje situações aí no dia que a gente andou em trecho muito arenoso, que precisava andar 4x4 ligado. Então aquele carro meio que te dá confiança para ir para qualquer canto. Acho que, se fosse minha, a única coisa que eu colocaria é um pneu, uma vocação um pouquinho mais pro fora de estrada. Falando em estrada, bora voltar para casa. Bom, cheguei da viagem de São Carlos. No dia seguinte agora já carreguei as motos, estou indo para o interior, para Sorocaba. Quero mostrar duas coisas interessantes para vocês. A primeira delas é que eu coloquei aquela câmera que fica na altura do teto,
e eu consigo ir olhando a moto, como ela está fixada e como estão as coisas. Então isso é uma coisa legal, não só por ver, mas até agora já está uns 2 minutos nessa tela e ela não saiu. Tem picape que eu não lembro se foi a Silverado ou a Ram, que ela fica um tempinho e depois ela já volta para a tela normal. Aqui não, aqui ela fica meio que direto assim, dá para ir monitorando. E a outra coisa, olha que legal, 568 km rodados até agora e ainda tem 316 km de autonomia e fazendo 7,5 de média. Uma coisa que eu falo, minha gente, é o seguinte: autonomia é o que manda nesse tipo de picape, não necessariamente seja o consumo. Eu falo isso por quê? Porque consumir inevitavelmente a gente vai ter que parar para abastecer, mas se tiver um carro que eu consiga ter um tanque aqui, como tem 136 litros, são 36 galões na medida americana esse tanque, você consegue ter uma autonomia grande. Então eu voltei de viagem, estou saindo de viagem novamente e ainda não parei para abastecer. Eu diria que esse tanque deve andar aí próximo dos 850, 900 quilômetros, que é muito bom, né? Se a gente for pensar, principalmente para quem curte viajar, e eu acho que essas picapes, assim, para mim o grande barato dessas picapes não estão no uso diário e sim na estrada, é onde esse carro sai melhor e com toda a versatilidade de poder colocar os brinquedos, as coisas, enfim, tudo que precisar na caçamba. Uma coisa interessante, a lenta desse V8 5 litros, né, o Coyote, eu acho que é a terceira geração desse motor, 500 RPM. Isso é bem interessante, é bem baixo assim de rotação. Só que uma coisa eu vou falar, das 3 picapes americanas vendidas aqui, esse é o motor que eu menos gosto. Principalmente por ele ter uma característica, apesar de ser diferente do Mustang, que compartilha o mesmo motor, aqui eu ainda acho que a característica dele é trabalhar muito em alta rotação. E nesse ponto, as motorizações da Ram, o 5.7 que está saindo de produção, e o 5.3, né, o LT lá da Chevrolet, para mim são os melhores. Assim, eu vou até dizer, eu acho que o LT, mesmo sendo o com menor potência, o Chevrolet, ele é o mais prazeroso de andar. É muito bom mesmo, assim. Por quê? Porque ele tem muita potência disponível numa faixa de RPM que a gente usa muito. Tô mega curioso para ver os 6 cilindros biturbo em linha da biturbo ou turbo. Agora eu tô na dúvida se é um turbo compressor ou se são 2. Mas eu tô muito curioso para ver esse motor da Ram, porque eu tive na minha F-150 lá nos Estados Unidos o 3.5 V6 biturbo, que seria meio que o concorrente desse. Esse da Ram agora ele é um 3 litros, mas eu estou bem curioso porque esses motores modernos, eles têm uma característica de entregar bastante potência em baixa rotação, né? São motores que produzem aí muito torque nos primeiros momentos aí do motor, o que resulta aí em potências baixas aí, ou seja, em bastante potência numa faixa que a gente usa muito. Tô bem curioso, principalmente se eles trouxerem uma versão que tem mais de 500 cavalos, deve ser bem legal, né? Enfim, veremos. A Ram está prevista dizem para o final do ano agora, desse ano. Então em breve teremos novidades aí da nova 1500 também. Agora uma coisa que a gente estava falando aqui, pelo menos que eu achei, dá uma olhada, a tampa elétrica para fechar. Maior força que ela faz, ó. Tá vendo? Ela sobe meio devagar, assim, meio... sei lá. Pra mim, eu acho que a tampa sem o elétrico, pra mim, não precisa. Faz uma tampa com amortecimento bacana, ela já vai subir e descer. A minha que eu tive, a XLT, tinha o mesmo sistema da escadinha aqui, ó. Que também esse daqui já tá enroscando um pouco, ó. É bem prático. Tá vendo? Mas não precisa, a tampa dá pra ela ficar leve. Aí, turma, uma situação real aí de uso. Caçamba com 2 motos, ó. Funcionou. Esse gancho ele funciona bem. Eu ainda acho que o da Ram é imbatível. O do Jeep Gladiator também, que tem o trilho. Tá vendo? Tem um outro ponto aqui embaixo, que ele machuca um pouco as catracas. Tá vendo que ele tem um canto vivo assim. Esses arredondados são melhores. Uma que é muito boa é a Silverado. Ela tem 1, 2, 3. São 3 pontos de ancoragem em cada canto da caçamba. Mas tá aí.
As motos colocadas, ó. Ela vem na diagonal fechadinha, beleza, tá vendo? Ali na frente. Então cabe uma grande, uma pequena numa situação dessa totalmente fechado. E ainda sobra um espaço para jogar uma mala ali, alguma coisa nessa parte aqui de trás. Isso aí. E aí, turma, mais um dia aqui a bordo da F-150 e eu tava aqui no trânsito pensando num negócio que eu vou fazer o seguinte. Eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira, amanhã, quarta-feira, aqui em São Paulo, no dia, eu acho que é 21, peraí. No dia 21 de agosto, a Ford vai anunciar as novidades aí para a linha da F-150, que ela passou por um facelift, entrou versão nova, entrou versão híbrida, tem um monte de coisa. E eu quero fazer o seguinte, eu não sei absolutamente nada do que vai rolar amanhã no evento, mas eu vou colocar aqui algumas suposições. Eu acho algumas coisas relacionadas a F-150. Primeiro, começando desde lá de baixo, eu vou falar coisas que não vão acontecer, mas que eu faria. Eu teria aqui no Brasil uma cabine simples com motor V8, que é uma versão que existe lá fora, e eu acho que ressuscitaria toda aquela alma e aquela paixão que donos de Ranger Splash tinham, só que de uma maneira muito mais radical e muito mais legal, que seria uma cabine simples da F-150, a menorzinha delas, com isso. Teria também uma versão STX, cabine estendida com motor 2.7 V6, que eu acho que seria um carro fantástico para quem quer carro do dia a dia, para quem precisa de uma picape com caçamba grande, com bom desempenho, mas sem andar numa, como eles chamam, crew cab, que seria a cabine dupla lá. Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eles vão lançar a Lariat, mas agora com o pacote Black dela, que ela tem uma versão mais esportiva, com saída dupla de escape. Acho eu que eles não vão conseguir ter a Lariat com 5.0 V8, que ela vai ser o 3.5 V6. Assim como eu acho que eles não vão lançar Platinum agora. Eu acho que eles vão deixar para lançar a Platinum na versão híbrida que tem lá fora, mas eu acho que eles vão deixar isso talvez para um segundo momento. Eu não sei se eles vão trazer todas essas novidades de uma vez. E uma outra coisa que eu acho que vai ser muito boa para o mercado nacional é que eles entenderam que o mercado de picapes é um mercado gigantesco, muito maior do que o próprio mercado de luxo mesmo aqui do Brasil, e que tem cliente disposto a pagar seus, vou chutar, 600 mil reais em uma F-150 Raptor. E eu acho que pelo sucesso da Ranger Raptor, eles vão trazer agora pela primeira vez para o Brasil a F-150 na versão mais radical, vamos dizer. Obviamente, eu acho, talvez nesse momento, eu acho que nunca, na verdade, mas a Raptor R, que é um carro sensacional, que seria concorrente da... É concorrente da a TRX, a T-Rex, lá fora, que é o com V8 Supercharger, mesmo do Shelby GT500. Eu acho que eles não vão trazer para o Brasil. Seria um carro fantástico, mas eu acho que seria um carro aí já de R$1 milhão aqui no Brasil, e eu acho que eles não trariam. Se trouxerem, eles vão trazer, sei lá, 10 carros para o Brasil todo, como uma série super limitada e exclusiva, que seria muito legal para uma F-150, assim, principalmente por questão de imagem. Mas eu acho que o caminho vai ser esse. Novidade, sai V8 e entra 3.5 V6, porque pelo que eu vi lá nos Estados Unidos, eu acho que pelo menos na Platinum não tinha mais disponível 5.0 V8. Talvez tragam nessa daqui, pode ser uma possibilidade. Eu acho que o 2.7 V6 eles ainda não vão trazer em nenhuma versão, mas enfim, eu enxergo um potencial gigantesco dessa picape aqui para o Brasil, e eu acho sim que do tipo assim, mas nenhuma marca aqui no Brasil vende cabine estendida. De fato não vende. Só que uma coisa é o seguinte, cabine estendida numa picape desse tamanho, ela é uma cabine estendida bem espaçosa, com um espaço de banco atrás que daria para usar, tipo, situação como hoje, estou indo pegar minha filha no colégio, num carro cabine estendida, gente que trabalha e às vezes precisa levar mais 2, 3 pessoas atrás do carro, funcionaria perfeito, né? E eu acho que a cabine simples com motor V8 seria
a cereja do bolo para o entusiasta, para o cara que quer montar o kit da Ford Performance de Supercharger, seria o carro a picape do entusiasta, vamos chamar assim, com certeza seria essa. E enfim, vou deixar aqui anotado e eu volto para comunicar quais foram as novidades aí que a Ford compartilhou. Ó, tô saindo pro evento da Ford e antes de ir para lá, lembrei à noite de uma informação. Eu acho que eles devem trazer a nova versão chamada Tremor, que é uma versão, vamos dizer, inspirada na Raptor, mas de baixo custo, vai sem tantas coisas exóticas, mas com uma vocação maior para o off-road, e eu vou falar. Eu acho que essa é uma das versões que vai ser mais legal para o nosso mercado, porque a suspensão desse carro original ela é muito macia, ela é literalmente feita para andar nas estradas americanas e não para andar nas vias bem onduladas e esburacadas aqui do país. Mas vamos lá para o evento, eu vou levar vocês comigo, bora! Tá aí, turma, novidade sendo compartilhada em primeira mão aí com vocês, linha 2024 da F-150, mudou um pouquinho a cara, ela é a mesma geração, vamos dizer, evoluída, com algumas diferenças e algumas atualizações visuais. Aqui na frente entra um novo logotipo que ficou lindo da Ford, muito bonita a peça, uma peça super elegante assim, com muito destaque, saiu cromado, entrou a letra branca, mas ficou muito legal. Motorização, e aí vocês vão ver que eu diria que algumas coisas eu acertei e eu acho que a Ford não divulgou toda a estratégia de F-150 para os próximos anos, mas sai a Platinum de mercado, entra por enquanto só a Lariat, que antes custava 479, eles equiparam mais esse carro e ele passou para 519.900, porém ela vem agora nessa versão com todos os cromados e pelo mesmo valor dá para pedir o carro com todos os detalhes em preto que eu já vou mostrar para vocês. Ponto interessante, mecânica, mesmo 5.0 V8 que eu tenho mostrado para vocês aí nos carros, transmissão de 10 marchas. Dessa parte não mudou absolutamente nada. Aqui na parte exterior o carro continua tendo câmera 360, os detalhes cromados aí para a galera que curtem aí o visual. E aí deixa eu mostrar para vocês aqui dentro, que é o seguinte, a cabine aqui ela continua, vamos dizer, essencialmente a mesma. Uma coisa que eu particularmente eu curti, saiu aquele acabamento meio terracota aqui em cima para uma cor mais sóbria. Nessa versão com os cromados ela tem esse vivo aqui, esse pipe, né, como eles falam em inglês, nessa cor meio terracota, mas de resto continua o mesmo. Uma coisa que entrou agora, esse tipo de console, que ele tem um nome pela Ford, mas enfim, aqui ele serve como uma bandeja, serve para apoiar um computador para quem precisa trabalhar, enfim, fazer alguma coisa aqui dentro do carro. Uma outra coisa que mudou, o painel central, muito mais bonito, agora com essa tela. Aquele azulzão chamava muita atenção, era um negócio muito diferente e a Ford foi para uma linha mais elegante. Eu imagino que não tenha sido só eu, vamos dizer, que não tenha curtido muito aí o visual como ele era. Achei que ficou mais bem resolvido. Dá um visual um pouquinho mais simples nesses corners, enfim, não é a mesma sofisticação de uma tela com os mostradores analógicos, mas enfim, é uma tendência do mercado e isso daí não vai ter volta. De resto, volante igual, todos os detalhes iguais aqui no interior. Ah, entrou o head-up display agora aqui no carro, deixa eu ver se eu consigo ilustrar para vocês. O head-up display está... Vocês conseguem ver uma informação aparecendo ali naquela região? Pois é, o head-up display do carro, que é um recurso que particularmente eu não uso, não curto, mas está aí. Esse é o interior da versão com os cromados da Lariat e agora eu vou mostrar a Black para vocês. A Black é exatamente o mesmo carro, porém com os detalhes cromados substituídos pelos pretos brilhantes, estão vendo? Com um visual sóbrio, bonito. O interior ele não tem aquela versão, o terracota aqui, ele é cinza. Dá um oi aí, Mari, pra turma. Cuida da parte de produto da F-150. Nossa, já vão ter oportunidade de pegar o ronco, porque aqui na Black ela tem agora a saída dupla de escape aqui na parte de trás. E tem também o sistema do Pro Access, vocês conseguem ver aí na prática como ele funciona. Eles estão
testando aqui o onboard scale, ó. Que tava no estaleiro. Ele a luz, você viu que a luz veio apagando ali? Olha lá, apagou agora, que ele tá sem peso. Basicamente aqui você consegue ver a quantidade de carga que você está levando, mas isso é um recurso muito útil para quem leva o trailer aqui atrás. Estão vendo? Olha como é que ele funciona. Aí ele começa a marcar nessa barrinha, indicando aí o nível, vamos dizer, de carga. Para quem leva trailer, você consegue saber o peso em cima do pino de reboque. Bem legal. Aí aqui, my friends, é o seguinte. Entrou esse sistema que provavelmente alguns de vocês já viram na F-150, na Ram 1500 Limited. Ela tem um sistema bipartido que abre mais ou menos aqui. Na Rebel também tem a opção dessa tampa, mas aqui a Ford adotou uma outra solução que eu acho que meio que não existe certo ou errado, mas através desse botão você consegue abrir essa parte. Então imagina, por exemplo, uma situação que você está com um trailer engatado, você tem um espaço muito restrito de acesso, ele dá para ser feito por essa tampa. Esse sistema elimina com toda aquela parte da escada, que era uma solução genial, mas que com o tempo eu cheguei a ver já, putz, começava a ficar duro o botão de abrir, a trava não funcionava direito, tal. Aqui não, aqui é um sistema muito mais simples de concepção. Então a tampa ela pode abrir nesse ângulo, ela pode abrir nesse segundo ângulo de abertura, ou numa abertura, vamos dizer, 90 graus aqui, até um pouco mais, que aí facilita todo o acesso ao compartimento de caçamba. Situações, eu vou tentar ilustrar para vocês. Por exemplo, coloquei a moto aqui, que nem eu mostrei. Consigo acessar os pontos de ancoragem aqui e tal, de uma maneira muito mais fácil. Para entrar, muito simples. Apoia uma mão aqui, o pé nessa região, e é feito para pisar mesmo, e aí acessa o compartimento. Eu acho uma solução muito prática e principalmente eu gosto porque é uma solução muito simples de funcionamento. Abertura normal, ela é feita de maneira elétrica aqui, dessa maneira. Particularmente eu não curto, eu falei para vocês isso no vídeo, que eu não sou o maior fã dessas tampas elétricas, porque eu acho que uma tampa com uma mola boa aqui, um amortecimento bacana já funciona super bem, mas tem aqui lugar para apoiar uma lata, colocar uns parafusos enquanto você faz algum tipo de trabalho. Aqui essas picapes elas têm muito, né, desses recursos e procurando ter uma utilização que agrade aí o maior número de clientes possível. Então aqui ó, só de, quer ver, eu vou fazer aqui, vamos ver. Ela tá mais querendo abrir do que fechar. Mas enfim, dá para fechar manual, dá para fechar de maneira elétrica e a tampa. E aí está. Ford não confirmou nada sobre versões híbridas, sobre motorização 3.5 ou 2.7 biturbo. Não falou nada sobre Tremor e nem sobre a Raptor. Mas eu acho que eles aproveitaram esse momento. Vamos fazer o barulho em cima desse carro e com o tempo a gente vem anunciando aí as novidades. Achismo meu, deixa aí anotado, em algum momento a gente volta a conversar sobre isso. Aí o evento terminou, o evento foi só literalmente uma apresentação estática, até porque andar no carro, vou ser muito sincero, vai ser igual, exatamente igual a essa daqui, mas estava pensando, enquanto eu almoçava, eu fiquei tentando construir a história na minha cabeça, e eu acho, principalmente porque as marcas no Brasil tendem muito a olhar o que o outro está fazendo para começar a fazer, né? Então alguém tem que dar o pontapé. E eu considero que a marca que tem dado aí os pontapés dentro desse segmento é a Ram, né? Com a quantidade de picape, de variação. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, se eles posicionaram a Lariat agora para o lugar da Platinum, né? 520 mil, provavelmente eles vão ter a Tremor aqui no Brasil, que é um carro que tem um apelo visual que seria muito semelhante a uma Rebel, que eu estava pensando, ali configurada de uma maneira mais voltada para a aventura, uma pegada um pouco mais descolada, um pouco mais para a galera do off-road e posicionada ali na faixa dos 470 mil. E aí pensei, falei, bom, aí eu acho que tem espaço para em algum momento eles trazerem a versão híbrida do carro para ser da mesma maneira como eles falam que a Ford Maverick foi a primeira picape híbrida aqui no Brasil, seria a primeira full size aqui no Brasil híbrida, né? Fiquei pensando nisso. E a outra coisa que eu fiquei achando inevitavelmente até o final do ano a Ram vai lançar a 1500 nova, e a Ram 1500 nova só 6 cilindros turbo. Falei,
se a Ram entrar com a 6 cilindros turbo, talvez isso encoraje a Ford de ter as motorizações biturbo aqui, que é o que eu falo. Pode não ter o apelo emocional do V8, mas esses carros são tão silenciosos, tão confortáveis, que eu acho que uma boa experiência de dirigir no motor turbo vai ser maior do que no V8 a gasolina. Ninguém que compra essa picape, eu imagino, seja aquele consumidor que vai andar 200 mil quilômetros com esse carro, como faria com uma diesel. Então eu acho que vai ser o cara que vai comprar pela experiência. E pela experiência, é um carro que anda mais. Dependendo da versão e da motorização que eles trouxerem, tem potência de uma Ford Raptor. Eu acho que a Raptor ainda vem importação oficial para cá, em algum ciclo aí do produto. Eu acho que a gente vai ter esse carro ainda, mas por enquanto eu imagino que daqui a alguns meses a gente vai ouvir falar de uma versão abaixo e talvez uma terceira versão acima do que é a Lariat. Mas gostei pra caramba, a versão Black com certeza é o visual mais legal. E agora, dado que eu conheci esse carro, agora eu tô mega curioso para andar na Ram 1500 nova, com o novo motor 3 litros em linha, 6 em linha turbo, que eu tenho certeza que vai ser um foguetinho, imagino eu. Veremos em breve. Tá bom? É isso, turma. Estamos chegando ao fim da jornada aqui. Não deixem de acompanhar as cenas dos próximos capítulos aqui no canal, porque quem gosta de picape, eu tenho certeza que vai adorar as novidades que estão por vir. Tchau!